Estamos no ar, oitavo ano. Hoje nós vamos conversar sobre um dos grandes processos de independência das Américas do Norte. Aqui. É isso aí, do Norte. Então, seguinte, ilhas. Muita coisa tem a ver com o iluminismo, muita coisa tem a ver com como é que se diz? Com os processos políticos e religiosos que aconteceram na Europa, né? E lá nas nas Inglaterras, certo? Muitas pessoas fugiram para aquelas lindas terras, esperando que lá fosse as terras sagradas prometidas por Jesus, seguidas pelo destino manifesto, né? As ideias calvinistas, etc e tal, da reforma protestante, entre outras coisas mais. Perseguidos políticos, religiosos e pessoas que também queriam encontrar novas terras para ter uma nova vida, criar um novo mundo. N'est-ce pas? Alright? You stand me? Let's go! Então-se, seguinte-lhes, a colônia, de uma certa forma, seguia de vento em polpa com uma certa independência. Logicamente, bem e muito bem observada pelos seus chefes, a Inglaterra, certo? Então, seguinte-lhes, né? Primeiramente, por que diacho a gente vai estudar isso aí? Você deve estar se perguntando. É lógico. Pra quê? Dependendo dos Estados Unidos. Ah, professor, a gente já sabe que eles são ricos, a potência mundial, e tudo lá funciona, blá 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 blá. Certo? Não, a questão não é essa. A questão é o processo político que levou à independência. Primeiramente, por exemplo, certo? Aqui no Brasil, nós fomos uma colônia de exploração, certo? E lá aconteceu um sistema um pouco diferente, certo? Que foi a colonização de povoamento. Não que, preste atenção, não que para as bandas do norte, certo? Em algumas regiões de lá não tenham tido também a colonização de exploração, tá? Vamos devagar com o andor com Santa de Barro. Tá certo? Mas nem tudo são flores, certo? O processo de independência das 13 colônias, por exemplo, a gente também pode chamar de Revolução Americana, beleza? Baseados nos preceitos e outras coisas da Revolução Inglesa, Revolução Francesa, sem esquecer, porque existem muitos resquícios, acho que nem resquícios, foi direto mesmo, influenciado pelos pensamentos iluministas. Ou seja, Adam Smith, o liberalismo econômico, entre outros carinhas. Beleza? Então é o seguinte. Um dos motivos foi o choque de interesses entre as elites da colônia e as elites inglesas. N'est-ce pas? Então, começa em 1750 a 1760. A Inglaterra havia participado da Guerra dos 7 Anos entre ela e a França. Vive a liberté, vive a revolution. Certo? Então é o seguinte, que inclusive a França perdeu o Canadá e perdeu a Índia para a Inglaterra. É isso aí. Então, essa Guerra dos 7 Anos, certo? Como é que eu vou dizer? Muitas vezes, escuta só essa frase, muitas vezes, quem ganha uma guerra, muitas vezes é quem perde. Ele ganhou uma coisa, mas perdeu muitas outras. Isso é muito sério, pessoal. Então, a Inglaterra ganha, mas com grande endividamento. Adivinha? Aqui no nosso Brasil, principalmente hoje em dia, quando o governo perde alguma coisa, ou quando o governo dá alguma coisa, ou quando o governo desconta alguma coisa, quem é que vai pagar? Usa a cabecinha. O povo.
Então, teve que aumentar, né, a arrecadação de impostos, os impostos sobre as 13 colônias. E aí, tome imposto, tome imposto e tome imposto. Certo? Outro fator, né, que logicamente os colonos não ficaram felizes com isso, ninguém fica, né? Até hoje, no momento agora, ninguém fica feliz em pagar mais imposto do que a gente já paga. Alright? Let's go. Então, outro fator, né, das insatisfações do pessoal foi a proibição da ocupação do oeste recém-conquistado, ou seja, lá para as bandas do Mississippi, ou seja, aquela região ali do oeste. Mas a Inglaterra disse, não vamos mexer lá, primeiro, porque esse não é o momento, e segundo, nós não queremos conflito com os povos indígenas daquela região. O pessoal já não gostou muito desta proibição. Certo, pessoal? Segue o barco. Então, com isso, vieram novas leis, né? E novas leis querem dizer novos impostos. N'est-ce pas? Então, começa, primeiro, logo de cara, a lei do açúcar. Tá? Pessoal, assim, digamos, isso aqui é um apanhado das principais coisas. Qualquer coisa, depois, se faltar alguma coisa, eu trago para vocês. Partiu. Então, a lei do açúcar de 1764, para acabar com o comércio triangular. Vou explicar rapidex. O comércio triangular é o seguinte, ó. Vamos dar um exemplo. Eu vendo, por exemplo, né? Eu vendo açúcar, certo? Eu vendo açúcar. Aí eu saio daqui, vendo o açúcar aqui, aí compro pinico, panela, cadeira, travesseiro e lençol e volto para a colônia, no caso, as 3 colônias, certo? E vendo aqui. A Inglaterra disse, olha, tô ganhando, né? A partir de agora, só compra e vende, ó. Papai aqui, ó. Acabou filhez. A lei do selo. Ou seja, tudo que você fosse fazer tinha que ter o selo da coroa, que logicamente era pago e não era barato. Tá certo? Então, ou seja, qualquer documento que tu fosse emitir. Uma carta, um documento, certidão de nascimento, certidão de morrimento, etc, etc e etc. Outra lei, já em 1767, a lei Townshend. E o que acontece? Seria um imposto sobre vários bens. Né? Sobre chumbo, sobre calça, sobre casco de cavalo, sobre pescoço de galinha, perna de peru, tênis, boné e outras coisas que você venha a comprar, né? Logicamente, isso não existia naquela época, só foi um exemplo. Tá certo? E finalmente a pior de todas, que aí sim irritou os colonos. Foi a lei do chá. Ou seja, os caras vendiam o chá aqui, ali e acolá. Ou seja, para o comércio das Índias Orientais. Então, o seguinte, a Inglaterra disse, ó, só quem vende agora somos nós. Essa proibição deixou os caras mordidos do porco. O que aconteceu? A grande rebelião de Boston. Exato. Mas precisamente a festa do chá. Bem, foi mais um protesto do que uma festa. Né? Os colonos invadiram o porto, certo? Disfarçados de indígenas, todo mundo lá, invadiram os navios, pegaram várias caixas de chá, mais ou menos 300 caixas, ó, e jogaram fora dos navios. O negócio estava pegando fogo. Então, com isso vem, já sabe, né? Toda ação acaba numa reação. Então, a Inglaterra ocupou Massachusetts
certo? Onde fica Boston, aumentaram as tropas, proibiram as reuniões e foi cobrada uma indenização por tudo que foi quebrado, jogado fora e tocado fogo. E até quando essa indenização, enquanto ela não fosse paga, o porto ficaria fechado. Não estava nada legal. Entre outras coisas, eu esqueci de mencionar, pessoal, né? Nas patrulhas, nos caminhos da vida lá, das tropas, os colonos eram obrigados a alimentar as tropas, dar dormida, certo? E até mesmo, né, dormir lá no celeiro enquanto os caras dormiam na casa deles. Absurdo. Absurdo. Certo? Vamos embora. Seguinte, daí acontece, né, depois dessa indenização, acontece o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, né, dos 12 estados. Então, eles escrevem um documento, né, declarando sua insatisfação com aquilo tudo que estava acontecendo. O que você acha que aconteceu? A Inglaterra aceitou, não aceitou, achou legal, ficou de boas? Não. Eles aumentaram as tropas na colônia. Depois vem o segundo congresso da Filadélfia, das 13 colônias. Eu disse 12, mas era 13. Antes, enfim. Segue o barco. Então, neste momento agora, eles viram e dizer, olha, o momento é esse. It's time! É agora que a gente tem que botar a revolução para frente. Certo? Então, depois do segundo congresso, os colonos viram que tinha que botar o negócio para frente. Então, a independência foi proclamada em 4 de julho de 1776, com uma guerra de 5 anos com a Inglaterra. As 3 colônias venceram. Depois começaram as negociações com a Inglaterra para aceitação ou não. Logicamente, né, os franceses deram uma forcinha contra a Inglaterra, só de vingança. E, lógico, né, um dos primeiros países a reconhecer a independência dos Estados Unidos, inclusive, foi a França. E depois, a independência foi reconhecida pela Inglaterra em 1783, após o Tratado de Paris. Alright? Vamos aqui para fechar o negócio. O modelo político americano. Certo? No início eu disse o quê? Para a gente entender o que é que estava acontecendo. Ou seja, a questão da democracia, a questão dos estados terem mais independência, do sistema de governo americano ser republicano, presidencialista, do federalismo americano, causava pavor aos governos por aqui nas nossas terras, ou nossos vizinhos, né? Na América Latina, América do Sul, América Central, enfim. Esse conflito também a gente não deve esquecer que está incluído lá nos conflitos contra o antigo regime. Beleza? Não vamos esquecer. Tá bom? Por isso que muitas vezes, inclusive aqui no Brasil e em outros países, eles diziam, devemos imitar uma, mas ter cuidado com a outra. Ou seja, né, imitar da França e ter cuidado com a americana. Certo? Era sério o negócio aqui. Então, tanto é que as rebeliões aqui no Brasil, né, enfim, certo? Elas se dividiam entre esses dois parâmetros políticos aí, né, político-administrativos, né? Inglaterra e França. Quer dizer, França e Estados Unidos. Desculpa aí, pessoal. Então, o modelo político americano, vamos lá, certo? Republicanismo presidencialista, eu já falei.
certo? Mais autonomia para os estados, que é o federalismo, Constituição Liberal promulgada em 1787, certo? E dentro da Constituição já foi incluído alguns parâmetros que veriam a garantir os direitos americanos, que eram a Bill of Rights, aprovados em 1789. Eram 10 emendas que falavam dos direitos que todo americano tem, quer dizer, viria a ter, né? Que hoje tem, né? Eu dei uma erradinha aí, tá? Bom, pessoal, espero ter dado uma luz e daqui a pouco tem mais. Tchau, abraço, falou, tchau, tchau.